Bom, boa noite a todos. Tá. Boa noite a todos, boa noite a quem nos ouve também pelo vídeo. Vamos fazer um estudo bíblico nessa noite. Vamos estudar o livro de Salmos, capítulo 51, versículo 1 a 13. Vamos fazer um devocional participativo, todos participando, fazendo a leitura. E o assunto dessa noite, que Deus colocou no meu coração para trazer, é sobre o arrependimento. Salmo 51, versículo 1 a 13. Sobre o arrependimento. É um assunto evangelístico, irmãos, apresentando a Cristo como Salvador. E nessa leitura que vamos fazer em Salmo 51, ele passa por vários temas embutidos. E também serve para nós, crentes, que estamos ligados à Igreja de Cristo, que em algum momento possamos também talvez perder a alegria da salvação. Às vezes você começa na igreja ou começa a sua caminhada com Deus com aquele fervor, querendo servir, desejando falar de Cristo para todos, principalmente para os próximos, para os parentes, aquelas pessoas que amamos. Mas com o tempo, as dificuldades do mundo, os problemas que nos assolam, as perseguições, e às vezes olhando também, deixando de olhar para Cristo, olhando um pouco para o lado, nós possamos às vezes perder um pouco aquele brilho, aquela alegria de ser a luz aqui na terra. Nós possamos passar por desânimo também. Então, nessa leitura que nós vamos fazer, tenta entrar nesse texto, meditar sobre a misericórdia de Deus em favor de nós, e como nós somos tão falhos, dependentes de Deus. As crianças prestam muita atenção na leitura. Aqui fala também um pouco de que Deus devolva a alegria da salvação para aquele que estiver desanimado. Vamos à leitura então, Salmo 51, versículo 1 a 13. Vamos começar a leitura aqui pelo irmão Murilo, tá? Passando por todos, Benjamin, Emanuel. Vamos começar então, Salmo 51, versículo 1, Murilo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com os olhos, e ficarei puro, claro, ficarei mais branco do que a neve. Faz-me júbilo e alegria, para que gozem os vossos que me quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Guia em mim, ó Deus, porque eu sou ruim, e renova em mim o Espírito reto. Não me lances fora de ti, retira de mim Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Na leitura que nós fizemos aqui, irmãos, é bem claro notar um coração arrependido. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. É o que nós pregamos, que nós levamos a palavra, porque aqui no final fala, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, nesse estudo, ensinando ao arrependimento, ensinando ao povo que está nos ouvindo, e a quem está aqui nessa noite também, ao arrependimento, que é a mudança de vida, é o reconhecimento que você é falho, que nós somos falhos, que nós somos iníquos e precisamos da misericórdia de Deus.
Nós estamos ouvindo muito hoje em dia, assim, que o mundo está tão estranho, muitas coisas ruins acontecendo, muita maldade, muita crise, muita doença. Pode ver, em qualquer lugar que nós paramos um pouquinho, nós ouvimos isso. Até mesmo na igreja, às vezes nós comentamos em rodinha, né? Assim, o mundo está tão estranho. Tem coisas absurdas acontecendo. E coisa também que já aconteceu no passado, mas agora parece que está mais próximo da vinda do Senhor. Parece que nós pensamos assim, que se o mundo piorar mais um pouco, é como assim que Deus não vai deixar acontecer. Então, nós não sabemos o dia, a hora que Cristo vem, ou quando vai abrir o céu e Cristo vem nos buscar. Não temos como saber disso, mas pode ser daqui 30, daqui 20, daqui 200 anos, daqui 1000 anos, não temos como saber. Só que nós comentamos isso porque o mundo está tão iníquo, muita maldade acontecendo. É muita morte, muito assassinato, muita ganância. As pessoas estão se apegando muito a esse mundo. Agora, de todo esse comentário que nós ouvimos dos nossos próximos, quem está do nosso lado comentando, nós percebemos que eles não estão nem aí com arrependimento. Vocês percebem que, do mesmo modo que eles comentam que Jesus pode ser que esteja voltando, que a vinda do Senhor está próximo, mas eles não estão nem aí com Deus. E às vezes nós pregamos na igreja. Às vezes eu converso com algum pastor próximo, o meu pai lá em Birajara, ele fala: Éder, eu prego tanto sobre esse assunto, mas as pessoas parecem que não entendem. Às vezes não há mudança. E é isso que nós pregadores, quando pregamos, levamos a palavra, nós queremos esse retorno dos ouvintes, ou daquele que ainda não aceitou a Cristo, né? Por quê? O que acontece? Por que o seu coração é tão duro assim? Ou porque às vezes o irmão prega tanto esse assunto e às vezes eu não consigo estar no caminho de Deus, seguindo aquele caminhar cristão que nós ensinamos tanto para os filhos, Benjamin, a Manuela, a Laura, a Josi, o Wilson ensinam. Nós queremos aquela obediência a Deus, nós queremos aquela devoção, certo? E às vezes o dirigente prega e as pessoas não conseguem mudar o caminho. Então, é um fato, irmão, que às vezes precisa de um arrependimento na vida. Às vezes, pela fraqueza nossa do coração, nós não conseguimos reconhecer que estamos errados. Essa pregação, irmãos, que eu estou trazendo, primeiramente ela serve para mim, pelo pregador, porque temos muitas coisas que corrigir em nossas vidas ainda, porque nós não somos perfeitos. Às vezes nós trazemos um assunto que nós queremos cada vez mais que pregamos estar mais próximo da vontade de Deus. E por isso que nós precisamos a cada dia ter essa leitura desses salmos no nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de mim que eu sou um pecador. Apaga as minhas transgressões. O Senhor mandou o seu Filho para morrer em meu lugar. E eu creio nisso. Está pago. Basta crer e aceitar e viver uma vida em devoção com Deus. Esse pecado todo da humanidade, dessa iniquidade que eu estou falando, irmãos, uma perguntinha: qual seria a solução para esses problemas? A solução para a humanidade? Quando nós oramos lá na igreja, nós agradecemos a Deus maravilhosamente porque Ele criou o plano da salvação. A solução para a humanidade já está na Bíblia, já está no coração de quem tem a Deus. Seria o plano da salvação. Deus criou o plano da salvação para corrigir todos esses problemas. E quem nasce de novo, ele consegue ter esse arrependimento, porque ele vai reconhecer que é um pecador, que não é nada e precisa de Cristo para a salvação. Então vocês crianças que estão ouvindo essa noite, procura atentar ao arrependimento. Quando vocês cometem um erro em casa, quando vocês ofendem o pai e a mãe, o que é tão cobrado de vocês? Nós mostramos onde você errou e vocês não arrependem daquilo? De coração: mamãe, desculpa por eu fazer aquilo, me perdoa, eu não quero fazer novamente. Então nós, adultos, nós não somos uma criança, nós temos consciência do que nós fazemos. E quando nós ofendemos a Deus, nós estamos conscientes daquilo. Só que existe o plano da salvação que Deus deixou pela morte de Cristo, que remiu nossos pecados e justificou os nossos pecados. Nós somos justificados em Cristo. Então, a solução para a humanidade é o plano da salvação em Cristo. E a receita dessa cura é o que eu estou pregando, que é o título. A receita da cura é o arrependimento. Não adianta entrar numa igreja, batizar, se você não for uma pessoa arrependida. Uma pessoa que arrependeu da maldade que você tem
A pessoa que se arrependeu da ofensa que tem, a pessoa que arrependeu do seu caminho torto e precisa de uma nova vida com Cristo. E só Cristo que traz essa nova vida. Então a receita da cura do pecado é o arrependimento. O arrependimento. E por que agora essas pessoas que eu falei, que têm dificuldade em reconhecer? Porque essas pessoas nessa sociedade, tanto que estão enxergando que a sociedade está indo mal, elas não conseguem chegar a Deus. E ela não consegue se arrepender. Por quê? Porque ela é soberba. Porque hoje em dia nós vemos só o nosso eu. Cada pessoa quer pôr a sua vontade. No serviço nós percebemos isso, sempre tem que agradar a sua vontade. Tem que ser a sua escolha. Até um simples ar-condicionado no grau, na temperatura que deseja. É briga por causa disso, às vezes. E às vezes querendo empurrar os problemas dele por outras pessoas. Quem não faz isso no serviço? Então, e o ser humano, ele é assim, né? Ele não quer assumir compromisso com Deus, e muito menos ele tem dificuldade de arrepender por causa da soberba. Que ele não se acha ruim, ele se acha bom. Nós notamos, falando em sociedade, desses problemas todos na iniquidade, irmãos, não sei se vocês percebem, né? Quando as pessoas estão precisando de oração, ou quando muitos vão em alguma igreja grande, eles querem o quê? Um sinal. Eles estão buscando um sinal. E nós temos os profetas que deixou os sinais, nós temos o exemplo de Cristo, os sinais que Jesus deixou falado, e nós não temos poder hoje em dia para fazer milagres. Nós temos a oração, que Deus é poderoso para fazer milagre na nossa vida. Eu sei que é difícil crer nisso, tem pessoas que não creem em milagre, só creem o que a ciência fala, ou só creem pela lógica, né? 2 mais 2 é 4. Só que nós cremos um Deus maravilhoso que faz milagre em nossa vida, irmãos. O povo pede um sinal. Vamos fazer essa leitura agora em Mateus 12, versículo 38. Eu achei muito interessante essa passagem, que retrata muito bem sobre o arrependimento, sobre esse assunto. Mateus 12, 38 até o 45. Vamos fazer essa leitura, irmãos? Abrindo Mateus 12, 38. Eu vou ler alguns versículos. Então alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, falando para Cristo, quisermos ver da tua parte algum sinal. Olha, pedindo um sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Presta muita atenção, versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele está falando dele mesmo. Os ninivitas, para quem Jonas pregou, ressurgirão. Olha isso, irmãos, crianças, prestem atenção. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, com aquela geração dos escribas ali atualmente, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Quisera nós, sempre que pregamos sobre arrependimento, essa geração cresce e arrependesse, assim como aquela geração arrependeu com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, quem é maior do que Jonas? Olha, Cristo falando, né, reconhecendo o trabalho de Jonas, e todo mundo sabe a história de Jonas, que ele fugiu da batalha, ele foi um medroso, um covarde, só que ele ouviu o chamado de Deus e obedeceu. E às vezes nós fugimos tanto do chamado de Deus, de estar aqui na frente de pregar, às vezes as dificuldades nos atrapalham, e às vezes nós queremos pular fora do navio, só que Deus coloca a gente no centro novamente, porque o nosso coração é um coração arrependido, irmãos. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Quem que é a rainha do sul? Quem? Betsabá, que foi a esposa depois de Salomão. A esposa de Davi, né, do rei Davi, a mãe de Salomão. Ela veio de muito longe, dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. Porque aquele homem, ele não era sábio aos seus próprios olhos. Aquele homem era o homem mais sábio do mundo. E ele tinha Deus com ele, reinando. E eis que está aqui, quem é maior do que Salomão? Versículo 43.
E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Olha isso, irmãos, presta atenção nisso. Retrata isso que eu estou lendo aqui, irmãos, com essa iniquidade, com essa sociedade iníqua que eu estou falando desde o começo. Com essa maldade que nós estamos vivendo. Com essa maldade que nossos filhos estão lá fora, convivendo. E às vezes próximo de nós também. E tomara Deus que não esteja dentro da igreja isso. Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. 44. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Daquele corpo onde ele saiu, ele quer voltar. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. É aquele corpo vazio, é aquela pessoa vazia por dentro, que não tem Espírito Santo habitando nela. O demônio, o espírito imundo, saiu dela procurando outros lugares e não encontrou e quer voltar para esse corpo para bagunçar a vida dele e bagunçar a vida de nós, que estamos do lado, que ele quer tentar nós. E ele voltou e encontrou desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, que são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Olha como é que termina, irmãos. Assim acontecerá também a esta geração má. Então Cristo está comparando aquela geração má que está pedindo sinal, que não está nem aí com Cristo, não está nem com Ele, não está nem aí com Deus, só querem sinal, só querem espetáculos. Deus está comparando que assim acontecerá com esse povo, geração má. Ele vai encontrar lugares vazios desse jeito e vai fazer bagunça e vai fazer coisas piores do que fazia quando saiu dali. Quem dera todos ouvissem, né, o que Cristo pregou, muitos ali se convertiam. É uma diferença muito grande nos dias de hoje. Naquela época ali, 3.000 almas se convertiam numa noite, numa pregação. O apóstolo Paulo pregava, irmãos, e não via a hora passar. Ele virava meia-noite pregando e o povo ali ouvindo, e muita gente naquele espetáculo. Quando a pessoa pedir um sinal, comente dos profetas, que tem muitos sinais registrados. Agora, se a pessoa não acredita na Bíblia, tenta provar que a Bíblia é verídica. Porque até os cientistas usam a Bíblia hoje para os seus experimentos. Eu queria fazer aqui, irmãos, falando em profetas, fazer uma correlação aqui, e vocês vão entender um pouquinho, as crianças prestem muita atenção sobre isso. Vamos dar um exemplo de alguns profetas classificados aqui nesse estudo. Noé. Noé, quando subiu na arca, ele não disse: vai dar tudo certo, vai acontecer algo bom. Ele disse isso? Não disse. Jeremias não foi preso porque dizia: creia e declare vitória, como a gente ouve muitos falando hoje. Daniel não foi jogado na cova dos leões porque dizia: sorria, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado pois dizia: eu profetizo bênção sobre ti. Paulo, ele não foi preso por dizer: paz, Senhor, irmão. Elias, a sua tristeza profunda, depressiva, não foi porque possuía muito dinheiro e não sabia onde gastar, que é o que está acontecendo com tanta sociedade hoje, até filhos de crente passando por isso, né, irmãos? Vocês retrataram aqui, irmãos, todos eles têm aqui em comum os sofrimentos que eles tiveram, as perseguições, foi porque eles pregavam o quê? Arrependam-se e convertam-se dos maus caminhos. Foi por isso que João Batista perdeu a cabeça. E às vezes nós estamos deixando de falar com pessoas próximas de nós, por um parente, por uma avó, por um amigo de serviço, ou para todos que estão ao nosso redor, mas não falamos porque não é conveniente para nós, não queremos perder a amizade, ou não queremos atrapalhar a nossa promoção, ou às vezes não falamos na família para não criar caso. Às vezes nós pedimos para a igreja orar. O que a igreja tem a ver, às vezes, com o meu parente que ela nem vê? Que foi o que o Mauri pregou lá, em Pedro Barreto. Então nós temos que, às vezes, tomar um pouco mais de coragem e falar de quem está próximo de nós. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, de pregar o arrependimento,
É o que vem sendo pregado desde lá de trás. É o que tem certeza que nossos visitantes que está aqui, que crê em Deus também, que às vezes queria que a sua família acreditasse nisso, queria que arrependesse dos seus pecados e chegasse aos pés de Cristo e se tornasse uma nova criatura. Foi por isso, irmãos. E naquela geração de Noé, imagine quantas pessoas ali morreram porque simplesmente não acreditaram que viria o dilúvio, que foi uma mensagem de Deus. Quando Noé falava com o povo, ele não falava da cabeça dele. Você acha que ele ia falar assim, ó, tá vindo uma chuva forte aí, uma tempestade, entra aqui que eu vou salvar vocês? Não. Eu tenho certeza que ele falava assim, o Senhor, Criador dos céus e da terra, ele veio até mim e mandou esse recado pro povo. Irmãos, às vezes nós estamos sendo como a mulher de Ló, que estamos olhando para trás e o nosso passado não vai mudar nada em nossa vida. Já passou. O que você se tornou hoje foi o que você viveu lá atrás, sim. Foi as suas experiências, foi as suas dificuldades, mas principalmente foi a vitória em Cristo que você teve quando alguém pregou para você e você creu em Cristo. Isso sim transformou sua vida. Agora, quem olha para trás representa alguma coisa que está com saudade, quer voltar, e às vezes você é castigado por causa disso. Então nós temos que pregar para os nossos amigos, para quem está do nosso lado hoje, viver o presente. Senhor, devolva a alegria da salvação. Senhor, faz de mim sempre uma nova criatura para pregar. Para terminar, irmãos, vamos falar um pouquinho. Falando muito sobre arrependimento. Alguém quer dar algum exemplo assim? Arrepender do quê? Ah, tudo bem, arrepender do pecador, chegar aos pés de Cristo, isso é o que nós pregamos. Mas arrepender do quê, assim? As crianças querem responder? Nós temos que arrepender do quê, assim? O arrependimento que nós cristãos... Isso, arrepender dos pecados. É o básico. Todo dia temos que orar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Arrepender do mau caminho. Nós temos muito caminho mau nos assola. Temos que ter sabedoria em Deus para direcionarmos para o caminho certo, o caminho da retidão. Arrepender da desobediência. Às vezes todo dia nós podemos ser desobedientes. Nas escolhas, arrepender das escolhas erradas, arrepender de ofender a Deus, praticando o que Ele abomina. Antes de ter lei de Moisés, irmãos, já existia lá no coração a lei moral. A lei moral, se você perguntar hoje para um ateu, mas que é casado, tem sua família, tem sua filha, seu filho, se é lícito você que é casado sair com outra pessoa, escondido e tal, ele vai falar, não, eu estou traindo, né, minha esposa. Mas quem falou para você que é errado? Foi a lei do Alexandre de Moraes? Foi o STF? Não, foi a lei de Deus que está no coração. E antes de Moisés deixar registrado lá, quantos anos depois? Vocês conseguem falar quantos anos depois? Já estudaram? Eu não tenho em mente. Mas eu lembro que vocês comentaram no passado já sobre isso. Mas também não é o caso. Eu sei que são muitas gerações, né? Pensa bem, depois de Noé, depois de Abraão, né? De Jacó, das tribos lá no Egito, né? Então, muitos anos foi escrito, né? Revelado por Deus, os 10 mandamentos e toda aquela lei, né, irmão Daniel? Que tem muitas leis, que é difícil falar todas, mas lá no nosso coração nós sabemos que é certo e que é errado. Sim. Mas é bom sempre relembrar, né? Nossos filhos, né? Às vezes algumas leis que ofendem a Deus, nós devemos sim caminhar, né, no caminho de Deus. Não por aquela obrigação de salvação, mas pelo caminhar do crente. Honrar o pai e a mãe para que se prolongue os dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. E não se curvar a imagem, escultura e adorar. Está lá nos 10 mandamentos isso. Alguém quer comentar mais um dos 10 mandamentos? A Flávia sabe todos os decor, nós sabemos também. Temos que dar uma relembradinha, né? Não adulterarás, não matarás, né? Não roubarás. Temos muito, irmão.
Aí tem que, às vezes, sempre lembrar as crianças, principalmente, tipo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço nada. Mas lembrar que é uma desobediência. Mentirinha, falar, não dizer que fala, falso um testemunho. engano com a irmã, com o irmão, qualquer coisa, já é um pecado. Eu não peco, eu não mato, eu não roubo ninguém. Mas tem outros pecados que ofendem a Deus. Desobedece a mãe. E quando fizer cair, tem que arrepender, né? Mas arrepender com sinceridade. Um ponto também, né, irmãos, nós crentes, aquele comentário, crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? Às vezes nós batemos tanto na tecla de bebida, mas tem a glutonaria também, que nós temos que ensinar nossos filhos e dar bom exemplo. Às vezes o comer demais prejudica a saúde e é um pecado. Então tudo que prejudica o corpo, né, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, é pecado. E devemos estar arrependidos se estamos fazendo isso, né, praticando. Devemos mudar os nossos caminhos. Vocês conseguem falar alguns versículos do Novo Testamento, de arrependimento? Vocês lembram, assim? Ladrão na cruz, né? Ladrão da cruz, falou, né? Ele foi. Só arrepender e depois a chegada. Isso, o João Batista veio pregando, Cristo também, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Eu anotei alguns aqui. Nicodemos. Mateus 3, 1, 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nem só de pão viver ao homem, mas de toda a palavra que será muito de Deus. Isso, olha que bonito. Tem a sua, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os pecados. Atos. Isso. Guardou isso aí. Isso aí, ó. É o Espírito Daniel. Lembra? Até o 3, vai, alguns. Tá vendo, irmãos? Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz ao que estavam assentados na região da na região e sombra da morte. A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Note que quando eu comecei essa pregação, eu comentei sobre muitos comentários que nós ouvimos ao nosso redor, que o mundo está estranho. E que aparentemente parece que Cristo está voltando, né? Que breve virá. Lembra aquele livro? Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará, do Quarteto de Leal. Então, olha que Cristo falou aqui, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E logo o reino dos céus vai estar completo aqui na terra, com a glória de Cristo. E nós com o nosso corpo glorificado. Vamos em Atos 3,18 também, irmãos, rapidinho. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, para que serve o arrependimento, irmãos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Que maravilha, irmãos. Para terminar, eu vou ler lá em nosso livro de Salmo 51, o versículo 10 até o 13. Vamos voltar lá no Salmo 51, 10 ao 13, para fecharmos esse assunto. Para nós termos o fervor da salvação em nós, para nós procurar levar a palavra do arrependimento ao nosso próximo. Versículo 10, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. E que seja essa palavra em nossos corações a cada dia se renovando, que nós possamos estar ligado ali na brasa que é Cristo, no fogo ardendo com fervor, servindo a Deus a cada dia, animados, e não deixando esse mundo, essa maldade toda tomar conta de nossa família, de nossa vida, da nossa igreja, nos levando ao desânimo, não atacando nossos filhos. Vamos proteger ele com a palavra de Deus, com a palavra do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós estamos aqui no reino dos céus, habitando entre nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio.
E que Deus abençoe a nossa amada igreja, que dispõe de vir aqui para fazermos esse estudo sempre. Amém. Que Deus seja louvado sempre. Amém? Amém.